Multiplicadores de Lagrange, um método geral. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Nós temos uma playlist contendo cerca de 16 aulas de mecânica clássica. Temos uma outra playlist que inclui vários sistemas físicos que são resolvidos pelo formalismo lagrangiano. E, mais especificamente, falando de multiplicadores de Lagrange, nós temos essas duas aulas, né, uma introdução e aplicação do método de Lagrange. Nessa aula, nós vamos ampliar o escopo de atuação do método de multiplicadores de Lagrange. Ele foi desenvolvido para resolver sistemas não holonômicos, ou seja, com vínculos não holônomos. Nós encontramos nessa aula introdutória essas N equações de Lagrange, que agora tem essa forma, igual essas derivadas, nessa estrutura já usual, essas equações são iguais às componentes da força generalizada de vínculo. Então aqui você tem os multiplicadores de Lagrange multiplicando os coeficientes que entram nos vínculos não holônomos. E nós temos também P equações de vínculo, outras P equações diferenciais que também devem ser levadas em conta. Então eu tenho N mais P equações, e tenho também N mais P incógnitas, que são as N coordenadas, que já foi enfatizado bastante nos últimos vídeos, não são aqui independentes, não são coordenadas generalizadas independentes, apesar de usarmos essa notação dos Qs, E eu tenho também os multiplicadores de Lagrange. Eu tenho P multiplicadores de Lagrange e N coordenadas QK. Ao todo são N mais P incógnitas e N mais P equações. Muito bem, o que nós queremos agora verificar é que se esse método de multiplicadores de Lagrange pode ser utilizado ou não para sistemas holonômicos, e se temos ou não vantagens em fazê-lo. É o que vamos verificar agora. Então, essa classe de vínculos não holônomos, de vínculos diferenciais não holônomos, ela abrange, ela também consegue lidar com vínculos holônomos. Veja, os vínculos holônomos são da seguinte forma: é uma função envolvendo as coordenadas Q e o tempo. Então, uma função envolvendo essas variáveis igual a zero. E eu tenho que o L vai de 1 a P, ou seja, eu tenho P vínculos. Por que entenda que eu estou aqui, esse Q está representando todo o conjunto de coordenadas que o seu sistema possui. Muito bem, se eu derivar derivada total com relação ao tempo, essa minha equação de vínculo, o que nós obtemos? Se eu tenho a derivada total dessa função, eu vou encontrar essa derivada fazendo a derivada parcial da função com relação às suas variáveis. Então aqui você vê a derivada de f com relação a qk, derivada parcial, multiplicando a derivada de qk com relação ao tempo, dqk dt, que é qk ponto. E eu tenho isso para todas as coordenadas, ou seja, o k vai de 1 a n. E também tenho a derivada parcial com relação ao tempo, del f del t, que está multiplicando dt, que é naturalmente 1. Agora veja, essa forma de escrever os vínculos holônomos, essa forma é a mesma da forma dos vínculos não holônomos que estávamos lidando até então, onde essa derivada parcial, esse termo que multiplica o qk ponto, é o que nós estávamos chamando do coeficiente ALK.
né? Ou seja, a ALK é del F del QK. E o ALT é naturalmente del F del T. Ou seja, essa forma que nós estávamos usando também nos permite lidar com vínculos holônomos. A questão agora é: qual a vantagem de fazer o uso do método de multiplicadores de Lagrange para esses casos, né, de vínculos holônomos? Aqui é a conclusão, né? Podemos usar o método, né, mesmo para vínculos holônomos. Ou seja, eu tenho essa estrutura de vínculo, sendo que o F são os vínculos holônomos, então se eu substituir essas derivadas parciais aqui nesses termos, eu tenho a estrutura dos vínculos não holônomos que nós já estávamos habituados a trabalhar, só que agora esses são os vínculos holônomos. E a pergunta: quando aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange para vínculos holônomos ou para sistemas holonômicos? Nós podemos aplicar o método quando for inconveniente substituir os Qs por um conjunto menor de variáveis independentes. Lembre-se que para vínculos holônomos, né, como nós resolvíamos os problemas, as equações de movimento pelo formalismo lagrangiano, nós precisávamos primeiro encontrar um conjunto, a despeito do número de coordenadas que o sistema possui, aquele número, esse número não é o número de coordenadas independentes, né? Então eu precisava encontrar um conjunto menor de variáveis independentes. E aí sim aplicar o método das equações de Lagrange. Mas quando isso é inconveniente, nós podemos usar o método dos multiplicadores de Lagrange. Por quê? Porque usando o método eu não preciso encontrar esse conjunto menor. Eu vou usar todas as coordenadas, né? Todas as coordenadas Q, mesmo que sejam dependentes. Então, nessa forma, eu posso lidar com o método de multiplicadores de Lagrange. Essa é uma possível aplicação, um possível interesse que podemos usar o método para resolver casos quando for inconveniente. Ou então, quando nós queremos obter a forma, né, obter as forças de vínculo. Esse método para vínculos holônomos, ele nos permite encontrar as forças de vínculo, né? Quer dizer, esse método sempre permite encontrar as forças de vínculo. E quando eu quiser encontrar essas forças, então eu posso lançar mão do método dos multiplicadores de Lagrange, né? Então agora eu vou apresentar um método geral, né, que pode ser usado para vínculos holônomos ou vínculos não holônomos. Então veja, considere os vínculos holônomos que têm essa forma, né? Uma função que envolve apenas Q, as variáveis Q e o tempo. E eu tenho P equações desse tipo. E seja uma nova lagrangiana, um L diferente, né? Um L escrito de outra forma, seja essa nova lagrangiana definida por, é uma definição, a nova lagrangiana, ela é a lagrangiana L anterior, né? Aqui Q representa todas as coordenadas e Q ponto representa todas as velocidades, né, dessas coordenadas Q e o tempo, somado com esse outro termo, né, que é o multiplicador de Lagrange. Imagina, para um determinado L, né, para L igual a 1, eu tenho um determinado multiplicador de Lagrange multiplicando a equação de vínculo, multiplicando uma das equações de vínculo, a primeira equação de vínculo. E essa lagrangiana vai ter esse termo somado, quando o L for 2, eu vou ter o outro multiplicador de Lagrange, multiplicando a segunda equação de vínculo, e eu vou ter todos os termos somados à lagrangiana anterior, à lagrangiana antiga, né? Então agora
nós definimos uma nova lagrangiana. E nós vamos introduzir n mais p variáveis, né? Eu não tenho n mais p incógnitas, como já dissemos nos vídeos anteriores e eu disse no início desse vídeo. Eu tenho n mais p incógnitas, então eu vou introduzir n mais p variáveis, que vamos chamar de xi1, xi2 até xin mais p, né? E essas variáveis são definidas por, do xi1 até o xin, elas serão iguais às coordenadas q. Então xi1 é o q1, xi2 é o q2, até o xin, que será qn. E as demais, né? Eu tenho n mais p dessas novas variáveis. Até agora eu apresentei as primeiras n variáveis. As demais serão os multiplicadores de Lagrange, né? Então, xin mais 1 é o lambda 1, é o primeiro multiplicador de Lagrange, até a xin mais p, que é o lambda p, né? É o pésimo multiplicador de Lagrange. E, nesse método geral que nós estamos criando, nós vamos tratar tais variáveis, nós vamos tratar e vamos depois verificar se esse método de fato está coerente ou não, se podemos usar esse método ou não. Até agora estamos construindo esse método, então considere essas condições, essas definições. Então nós vamos tratar tais variáveis, xi, como n mais p coordenadas generalizadas independentes. Não o são, mas iremos tratar como se fossem coordenadas generalizadas independentes. De forma que as equações de movimento e as equações de vínculo podem ser escritas de forma unificada, de uma forma geral, com essa forma. A forma usual que estávamos habituados a escrever as equações de movimento, as equações de Lagrange, né, derivando a lagrangiana com relação às coordenadas generalizadas independentes, né, essas derivadas eram iguais a zero. Então nós vamos tratar essas variáveis como se fossem variáveis, como se fossem coordenadas generalizadas independentes. Então veja, eu tenho a derivada dessa nova lagrangiana com relação a xk ponto, e aqui com relação a xk. E o k vai de 1 até n mais p. São as n mais p coordenadas variáveis, né, que vou tratar como coordenadas generalizadas independentes. Agora, o nosso trabalho será provar que essa estrutura de fato se aplica para lidar tanto com as equações de movimento quanto com as equações de vínculo. Se eu definir uma lagrangiana dessa forma, será que, e essas coordenadas xi definidas dessa forma, será que eu consigo usar essa estrutura de derivação, de derivadas, para obter, para resultar nas equações de movimento e nas equações de vínculo? Então vamos verificar isso agora, né? De novo, aqui a lagrangiana, essa estrutura que queremos testar, que queremos verificar, e essas definições das coordenadas das n mais p variáveis xi. N primeiras são as coordenadas q e as p últimas são os multiplicadores de Lagrange. Então façamos por partes. Primeiro, as n primeiras equações, né, que são para essas coordenadas, ou seja, quando essas novas variáveis são as coordenadas q, as coordenadas q. Eu iria dizer coordenadas independentes, mas elas não são independentes, eu tenho vínculos, né? Então, para essas
coordenadas Q, eu preciso encontrar a derivada dessa lagrangiana, nova lagrangiana L, com relação a QK ponto. Eu preciso encontrar essas derivadas em parênteses aqui. Então façamos essas derivadas agora. A derivada de L com relação a QK ponto será a derivada da lagrangiana antiga com relação a QK ponto, mais a derivada desses termos aqui, ou pensando o somatório como um termo, né, a derivada desse somatório com relação a QK ponto. Né? Eu posso colocar a derivada dentro, né, do somatório, né? A derivada de uma soma será a soma dessas derivadas. Né? Então eu vou ficar aqui, como o lambda não depende de QK ponto, né? Então isso vai ficar a derivada de f com relação a QK ponto. Muito bem. Essa derivada, naturalmente, obviamente, é zero. Né? A função de vínculo só depende, em sendo holônomo, né, um vínculo holônomo, só depende de Q e T. Se eu estou derivando com relação a QK ponto, né, essa derivada é zero. E isso resulta, então, que essa derivada é igual a del del QK ponto. Muito bem, a primeira derivada já encontramos. E a segunda? Né, a derivada de L com relação a QK. A derivada de L com relação a QK será a derivada da lagrangiana antiga com relação a QK, mais a derivada desse termo com relação a QK. Então fizemos da mesma forma, né, a derivada de f com relação a QK. Para essa derivada, esse lambda é uma constante, né? E esse termo é o coeficiente das equações de vínculo ALK. Né? A derivada de f, nós escrevemos isso alguns slides atrás, a derivada de f com relação a QK é o coeficiente ALK. Então eu posso escrever que essa derivada é igual, repito esse primeiro termo, né, del L del QK, mais o somatório de lambda L multiplicando ALK. Esse é o nosso resultado. Bom, agora temos essas duas derivadas, vamos substituir nessa equação proposta, né? Essa equação aqui, igual a zero, vamos substituir para verificar se de fato nós obtemos as equações de movimento para as n primeiras variáveis. Então, ddt dessa primeira derivada que já encontramos, menos essa segunda derivada, é igual. Essa primeira derivada é a própria derivada da lagrangiana antiga, né? Com relação a QK ponto. Então eu fico com ddt de del L del QK ponto. Menos essa derivada tem esses dois termos, né? Primeiro esse termo, então vai ficar menos esse termo aqui, menos esse outro termo. E isso igual a zero, né? Muito bem, se eu passar esse termo para o outro lado, eu obtenho a equação de movimento que já tínhamos obtido para vínculos não holônomos e agora acabamos de obter também para vínculos holônomos. Né? Essas derivadas são iguais já vou dizer aqui, a componente da força de vínculo. Né, a componente da força generalizada de vínculo, com os índices K indo de 1 a N. E o índice L vai de 1 a P. Então eu tenho N equações de movimento ou equações de Lagrange dessa forma, tal como nós tínhamos que obter. Né? Essas são as forças generalizadas de vínculo e essas são as equações de movimento para agora, seja para o caso de vínculos não holônomos ou vínculos holônomos. Muito bem, e com relação às penúltimas equações? Ou seja, para essas variáveis de n mais 1 até n mais p, né, são os multiplicadores de Lagrange. Então eu vou construir
eu vou obter as derivadas com essa forma para verificar se de fato eu encontro as equações de vínculo, né? E eu vou fazer com que essas variáveis xi e k sejam os multiplicadores de Lagrange. Então eu vou fazer primeiro a derivada da Lagrangiana nova com relação a lambda L ponto, né? Claro, eu estou substituindo para não usar o índice K, que seria n mais 1 até n mais p, eu posso usar o índice L, que será simplesmente o primeiro índice, quando ele for 1, até o p, o pésimo vínculo, né? O pésimo multiplicador de Lagrange. Então, fazendo a derivada com relação a lambda L ponto, eu vou obter a derivada desse L, né, com relação a lambda L ponto, mais a derivada com relação a Lagrange, ao multiplicador de Lagrange ponto, né, a derivada dele, desse termo que eu coloquei em colchete aqui, né? Agora, a lagrangiana não depende do multiplicador de Lagrange, né? Então essa derivada é zero. A lagrangiana é uma função de Q ponto e t. Então essa derivada é zero. E essa derivada também é zero, né? Esse termo não depende dessa variável lambda ponto, né? Eu tenho uma dependência com lambda e não com lambda ponto, né? Então essa derivada da lagrangiana nova com relação a lambda ponto é igual a zero. Bom, fizemos já essa parte da equação de Lagrange proposta que queremos verificar. Vejamos agora essa derivada, né? Ou seja, a derivada de L com relação a lambda L, com relação à coordenada xi k para as p últimas, que são os multiplicadores de Lagrange. Então, fazendo essa derivada, eu vou obter a derivada desse L com relação a os multiplicadores, a cada componente, né, dos multiplicadores de Lagrange, mais a derivada desse termo com relação a lambda L, né? E a derivada desse termo com relação a um multiplicador de Lagrange, a um determinado, o Lésimo, né, multiplicador de Lagrange. Quando eu faço essa derivada, eu obtenho naturalmente a própria função de vínculo, né? Porque ela está multiplicada pelo multiplicador de Lagrange, né? Então, quando eu faço a derivada com relação a lambda L, eu obtenho apenas aquela componente, né, da força de vínculo, aquela equação da equação de vínculo. Então eu obtenho FL de Q e T. Muito bem, e essa derivada da lagrangiana com relação a lambda L é zero, né? Então, essa derivada aqui é tão somente a equação, né, de vínculo, uma equação de vínculo, a Lésima equação de vínculo. Muito bem, já encontramos as duas derivadas que precisávamos encontrar e agora eu vou montar essa estrutura aqui da equação de Lagrange para verificar se de fato essa estrutura procede. Bom, então essas derivadas aqui, né, eu reescrevi esses dois termos, né? Essa derivada é zero e essa derivada é a própria função de vínculo. Por conta desse sinal menos, eu vou ficar com menos FL de Q e T. E isso é igual a zero. Bom, se menos essa função de vínculo é igual a zero, então a função de vínculo é igual a zero. Essa função é igual a zero, tal como esperávamos. E essas são as equações de vínculo, né, as P equações de vínculo, com L indo de 1 a P. Né? Então obtemos de fato as equações de vínculo. Então veja, em suma, usamos essa estrutura proposta, de uma nova lagrangiana proposta, com essas n mais p variáveis, né, sendo as n primeiras as coordenadas q e as p últimas os multiplicadores de Lagrange. E acabamos de verificar que, de fato, essas equações diferenciais resultam nas equações de movimento e nas equações de vínculo. Ou seja, eu posso muito bem usar essa estrutura das equações
né, e essa forma da Lagrangiana, incluindo os vínculos. Por quê? Porque para as n primeiras encontramos essas equações de movimento, e aqui é um sumário, né? E para as p últimas encontramos as p equações de vínculo, né? Então essa estrutura é um método geral que nos permite lidar usando apenas essa forma das equações de Lagrange, que remete às equações de Lagrange para o caso de coordenadas generalizadas independentes, né? Nós tratamos essas variáveis como se assim fosse, mas eu tive que mudar a minha Lagrangiana, né? A minha Lagrangiana é a Lagrangiana escrita dessa forma, né? Envolvendo apenas as coordenadas, e eu incluo os vínculos, as p equações de vínculo, dessa forma, multiplicando cada uma delas pelo multiplicador de Lagrange e colocando a Lagrangiana escrita nessa forma. Então isso é, de fato, uma estrutura muito interessante, né, muito bonita, e que permite fazer o tratamento seja de vínculos holônomos, seja de vínculos não holônomos. Bom, então muito obrigado. Eu espero que essa sequência de vídeos, né, sobre os multiplicadores de Lagrange, eu espero que essa sequência tenha contribuído para o seu estudo, para a sua compreensão, para você poder apreciar esse método dos multiplicadores de Lagrange, né, e para assistir outros vídeos como esse, né, não como esse, né, também como esses do Chaplin, mas para assistir outros vídeos como esse, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado novamente.